É desalentador presenciar o abandono do Brasil. É desalentador ver, novamente, milhares de pessoas em uma enorme fila no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, para disputar uma possível vaga de trabalho. Muitas pessoas têm chegado no local no início da noite anterior para tentar garantir uma possibilidade de trabalho. O Brasil tem convivido com milhões de desempregados, empresas pequenas e médias, microempresas fechando aos milhares, como também grandes empresas como a Mercedes, a Ford, Caoa, a Sony, dentre outras. A inflação acumulada em 12 meses é a maior em 26 anos. Temos 12% de inflação. Milhares de pessoas estão recorrendo a restos para poderem se alimentar. Vimos indignados pessoas disputando ossos em lixeiras de açougues, caçambas e até em caminhões de lixos. O Bolsa Família, programa criado pelo então presidente Lula em 2003, foi desmontado para dar lugar ao desarticulado e eleitoreiro Renda Brasil. Recebo inúmeros relatos de dificuldades de cadastramento das famílias nesse tal Renda Brasil. São relatos que chegam das periferias, como de São Paulo, nos bairros do Grajaú, Parelheiros, Varginha, Campo Limpo, Piraporinha, Pedreira, Vila Brasilândia e do Chaves, dentre outros bairros. E também de regiões como do Vale do Ribeira, Baixada Santista, Litoral Norte, Pontal do Paranapanema. Enfim, de toda parte. Enquanto isso, o que vemos no governo? Vemos o presidente e seus ministros empenhados em dizer bravatas para tumultuar o processo eleitoral e desviar a atenção dos reais problemas do país. Esse governo teve 3 anos e meio para mostrar ao que veio. Gastou seu tempo com intrigas, mentiras e bravatas. Nossa esperança é que em outubro a população finalmente possa fazer opção por um Brasil democrático, soberano, justo e sustentável, recolocando o Brasil nos trilhos da esperança. Vamos todos juntos pelo Brasil. Gostaria que fosse divulgado na Voz do Brasil nos meios da casa, presidente. Nós temos falado muito aqui da Petrobras e dos seus lucros extraordinários, 106 bilhões de reais no ano passado, 45 bilhões de reais no primeiro trimestre desse ano. E a gente até esquece de falar um pouco dos bancos brasileiros. Os bancos brasileiros são verdadeira festa. O sistema financeiro brasileiro cada vez está mais lucrativo e cada vez concentra mais renda nesse país. No panorama internacional, das 10 instituições mais lucrativas do mundo, 4 eram brasileiras. 4 eram brasileiras, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Dos 5 bancos maiores do Brasil, entre os quais se encontram 2 bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, detém 63% da receita do sistema financeiro. Esses mesmos 5 bancos detêm 72% do crédito no país. E isso lhes permite cobrar taxas de juros abusivas. No cartão de crédito, o Bradesco cobra 351% ao ano. O Santander, 326% por ano, 326%. A pessoa física, o Itaú, cobra 40% ao ano, o Santander, 37% ao ano. E para a pessoa jurídica, 54% o Santander ao ano no capital de giro e o Bradesco 29,5%. Isso faz com que o lucro líquido desses bancos atinja, no ano passado, mais de 100 bilhões de reais, sendo que 60% concentrado nesses 5 primeiros bancos. Isso fruto do quê? De uma política que garante esse monopólio. Esse sim é o monopólio. E os bancos públicos não fazem absolutamente nada para reduzir
essa lucratividade abusiva. E o governo e o Banco Central também não se mexem e, ao contrário, aumentam ainda mais a lucratividade, aumentando a taxa Selic, que no dia 4 de maio último foi elevada em mais 1%, chegando a 12,75%. Nenhuma atividade econômica no país consegue sobreviver a essas taxas de juros. Se o empresário não tiver seu próprio capital, não conseguir resolver com seu próprio capital, não vai ser esse financiamento que vai garantir o desenvolvimento. E é por isso que a economia brasileira está deprimida, é por isso que a economia brasileira não cresce, é por isso que não se geram empregos nesse país. Nós precisamos de um governo que tome medidas efetivas para desconcentrar o capital e reduzir as taxas de juros. Essa é uma tribuna para abordar hoje a urgência do PL 2401, que trata do homeschooling. Veja, é um termo em inglês, educação em casa. Então, como se a gente não tivesse desafios da educação nacional, depois de 2 anos de pandemia, crianças fora da escola, entende? Sem aula, não há vagas para creches, entende? A educação básica está liquidada no governo Bolsonaro, corte raso de verbas para a educação pública, para as universidades, para os institutos federais, para a pós-graduação. Se não houvesse nada de preferencial, a única prioridade do governo Bolsonaro para atingir sua base ultraconservadora é o homeschooling. Veja, isso significa o quê? Atentar contra o direito da criança e do adolescente, ou seja, modificar o ECA, né? E a lei de diretrizes e bases da educação, ou seja, deixar para os pais optarem para educar filhos em casa. Vê se isso é prioridade. Tem milhões de crianças fora da escola, padre. Tem milhões de crianças querendo ir para a educação pública e eles partem da ideia que o melhor é educar em casa. Não é socializar a criança. Eles partem de um princípio que a educação se limita à base curricular, entende? Não há socialização da criança, não há o elemento diverso para aprender e assim por diante. Então é óbvio que eles estão violando toda a Constituição Federal e tudo que nós conseguimos, desde a Revolução Francesa, que é garantir a educação pública, gratuita, laica, de qualidade para todos. É um direito que não é cumprido, eles estão fazendo o contrário, por causa de meia dúzia de pais que acham que é melhor. Isso acontece nos Estados Unidos para uma minoria de classe média. Aqui no Brasil é o contrário. Nós temos que garantir essa educação básica pública para todos de qualidade. E o que está acontecendo é que nós tivemos várias legislações, senhor presidente, nessa direção. Por exemplo, nós estabelecemos uma busca ativa. O dever do Estado está na Constituição Federal de buscar o aluno. Nós estabelecemos o direito da criança e adolescente. Nós estabelecemos todas as maneiras de garantir direitos. E o que está se fazendo aqui é exatamente o contrário. Não é à toa que 400 entidades ligadas à educação no nosso país, de diversos matizes, representantes de todos os setores, são radicalmente contra. Não é de menos dizer que o Datafolha fez a pesquisa, deu 80% contra. E por que esse projeto hoje, presidente? Por que a prioridade é discutir homeschooling? Assim como a prioridade não é discutir a inflação, o desemprego, né, a pobreza no nosso Brasil, é discutir golpe de Estado que o Bolsonaro quer dar. Esse país, nós temos que derrotar esse tipo de projeto, desmoralizar, denunciar, escancarar os efeitos, que é desvio de foco. Isso aqui não representa nada para a educação pública brasileira, não representa nada para o avanço dos direitos dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Isso aqui é um retrocesso civilizacional que passa no governo Bolsonaro a monopolizar intenções. Inclusive, digo mais, a todos os pobres desse país que não conseguirão fazer homeschooling coisa nenhuma. As mães estão atrás de creches, de educação para os seus. Obrigado, nobre deputado Ivan Valente, pelo seu pronunciamento.